O castigo. O castigo condicional para a humanidade. Tanto a primeira mensagem oficial de Garabandal, como a segunda, fazem menção de um castigo divino para toda a humanidade, de magnitude desconhecida da história. Como o castigo é muito grande, porque o merecemos, o milagre é também imensamente grande, porque o mundo assim necessita. O conteúdo do castigo foi revelado às meninas de Garabandal, um mês antes de ter ocorrido o milagre da comunhão visível, numa das 2 noites anteriores à festa do Corpus Christi de 1962, e quase um ano depois do primeiro aniversário da primeira aparição do anjo em Garabandal. Como resultado daquilo que elas viram nessa noite, as meninas davam gritos impressionantes que assustaram toda a povoação que assistia a certa distância ao êxtase das meninas. Nessa noite, as meninas deram indicação que todos ali presentes deviam ficar a uma certa distância delas. As meninas indicaram que todos deveriam ficar longe delas de modo que não as vissem. Daquilo que foi possível ouvir, escutava-se: "Ó, permiti que as crianças morram antes que tudo isto suceda. Dai tempo para que todas as pessoas se possam confessar antes que isto aconteça. Espera. 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 Que se confessem todos." Os assistentes ali presentes começaram a pedir perdão publicamente pelos seus pecados. Entre os assistentes daquela noite em Garabandal, o padre Larrazabal, que havia chegado para ajudar na festividade do Corpus Christi, rezava muito emocionado em alta voz, e todos o seguiam. Quando parava por um momento, as meninas, de forma angustiosa, voltavam a chorar e a gritar, acalmando-se de novo, quando prosseguiam com a reza entre os assistentes ali presentes. A mãe de Conchita, uma das 4 meninas, recorda-se perfeitamente que as ouvia chorar, com tanto horror, e com altos gritos, que queria correr para junto da sua filha, para ver de perto o que se passava. Esta impressionante aparição acabou às 2 da madrugada. Ao voltar à normalidade, as meninas disseram que ficariam ali todo o resto da noite em oração. Todas as restantes pessoas ficaram com elas até às 6 da madrugada a rezar. Depois dessa hora o sacerdote foi para a igreja, e confessou todo o povo. Apesar do adiantado da hora, ninguém se mexeu. Continuamos a rezar o terço com o padre até às 6 da manhã, quando ele se dirigiu à igreja, seguido por todo o povo. Começou então o desfile das confissões, com uma sinceridade e um arrependimento verdadeiramente extraordinários. Dias mais tarde escreveram algumas linhas sobre o que haviam visto. Nossa Senhora disse-nos que não esperamos o castigo, e que sem esperarmos ele virá, porque o mundo não mudou, e que já falou sobre isto por 2 vezes e não ligamos, porque o mundo está pior, e por isso há que mudar muito e o mundo não mudou nada. O mundo segue igual. Digo, o mundo segue igual. Que pena que não mude. Um dia virá o castigo, e o castigo será muito grande, se nada mudar. Recordando alguns anos depois sobre este texto que foi escrito, Lolly acrescentou alguns detalhes. Aquilo era horrível de ver. Nós estávamos totalmente espantadas, e eu não encontrava palavras para conseguir explicar tudo aquilo. Víamos rios que se convertiam em sangue. Fogo que caía do céu. E algo muito pior ainda que eu não posso revelar agora. Em qualquer caso, Nossa Senhora disse a Conchita que o castigo não era uma guerra, mas sim algo que vem diretamente de Deus. Embora continuássemos vendo a Virgem, começamos a ver também uma grande multidão, que sofria muito e gritava com a maior angústia. Depois ela fez-nos ver como chegará, para toda a humanidade, o grande castigo, e que esse virá diretamente de Deus. Num determinado momento, nenhum motor ou máquina funcionará. Uma terrível onda de calor se abaterá sobre a terra, e os homens começarão a sentir uma grandíssima sede. Buscarão desesperadamente água, mas essa, devido ao grande calor, se evaporará. Então quase todos cairão no desespero, e tentarão matar-se uns aos outros. Mas a força lhes faltará, e cairão por terra. Será o momento para compreenderem que é Deus precisamente quem está permitindo isto. Por fim, vimos uma multidão de pessoas envoltas em chamas. Corriam a jogar-se nos mares e nos lagos.
Porém, ao entrarem na água, essa parecia ferver, e em vez de apagar as chamas, era como se as ativasse ainda mais. Era tão terrível que pedi à Virgem para levar consigo as nossas crianças, antes de isto acontecer. Mas ela nos disse que então já serão grandes. A descrição de Conchita igualmente faz referência ao fogo. Vi o castigo e posso garantir-lhes que, se ele acontecer, será pior do que se estivéssemos envoltos pelo fogo. Pior do que se tivéssemos brasas debaixo dos pés, e em cima da cabeça. Embora a Virgem faça um milagre para evitarmos o castigo, pode ser que o castigo não possa ser evitado, porque perdemos até o senso do pecado. Não parece que a humanidade esteja mudando, e como não sabemos na realidade se o castigo virá ou não sobre nós e nossos filhos, o melhor que podemos fazer é ensinar nossas crianças a amar a Deus desde cedo, e nos arrependermos, o quanto antes, dos nossos pecados.